Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Isaías Navi Círculo da Terra. Uma boa noite a todos. Você que for chegando, deixe o seu like, deixe seu boa noite no chat, que agora eu vou começar uma live interessante aqui com o meu amigo Victor Greco. Boa noite, Victor. Beleza? Boa noite, Isaías. Tudo bem? Shalom. Shalom, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Prazer novamente estar aqui. Beleza. E o Victor, ele fazia muita live lá no Arena Apologética, né? Conheci ele lá. Não é verdade? Eu não faço. Foi muito em 2021. Fiz bastante live em 2021 lá no Arena. Isso. E agora seja bem-vindo aqui no meu canal, que para quem não sabe, meu canal. Isso, que o meu canal agora está voltado para um tema parecido, né? A mesma proposta do Arena, de fazer entrevistas e debates, tá? Voltados para a teologia, para as escrituras, ok? E hoje o ancião, né, da Sociedade Bíblica Efraim, Victor Greco, ele traz aqui um tema muito polêmico, que é a questão da homossexualidade nas escrituras. Será que é possível conciliar as duas coisas, Victor? Você acredita que pode? Isso é possível? É o que nós vamos tentar descobrir hoje juntos, examinando as escrituras e também falando um pouquinho daquilo que são os idiomas originais dentro do contexto cultural da época, tanto das escrituras hebraicas, como também do tempo do Novo Testamento. Entendi. Então você acha que numa exegese, né, que seria a ferramenta mais importante aí para a análise bíblica, nessa exegese você poderia encontrar a resposta para essa pergunta, não é isso? É, uma exegese e também entendermos o contexto sociocultural da época, né? O que eu tenho notado na maioria das religiões e das pessoas, né, religiosas em geral, é que as pessoas elas cometem muitos anacronismos ao estudar as escrituras, né? Atribuindo, tentando dar um entendimento da nossa época para aquela época passada. E nós temos que entender o que se passava naquela época, qual era a mensagem, né? O remetente, o destinatário da informação, para que a gente possa construir, então, o que realmente era a mensagem da época, e não tentar adaptá-la à nossa cultura, ao nosso entendimento de hoje. Sim, entendi. Então, você... Tá. Tipo assim, porque o tema da live é homossexualidade, se a Bíblia condena ou não. Todos nós cristãos, pelo menos eu, o meu entendimento, e os cristãos ortodoxos, tradicionais, entendem que sim, que a Bíblia condena a homossexualidade, o homossexualismo, independente, que seria uma prática similar a qualquer outro pecado. É isso que nós temos de conhecimento. Então, como que você começaria para poder, no seu ponto de vista, desconstruir essa ideia? Começaria por onde? Analisando o quê? Para a gente desenvolver durante a live aí esse assunto. Muito bem. Antes de mais nada, sim, é bom que nós entendamos que o meu entendimento anterior, ele era o da maioria dos cristãos ortodoxos, né? Entendendo que a homossexualidade ela é um pecado aos olhos do Deus da Bíblia. Muito bem. Eu me lembro de uma experiência que eu tive em 2017. Eu recebi uma mensagem, né, por WhatsApp de uma pessoa que recebeu um dos nossos panfletos do nosso ministério na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo.
eu realizava o nosso ministério lá, naquela cidade. E aí eu recebi uma mensagem, essa mensagem ela consistia no seguinte: olha, eu tenho 2 amigos, estou falando em nome deles, meu nome é fulana, é uma mulher, ela se identificou como uma mulher, e esses 2 amigos, eles têm muita fé em Deus, em Cristo, e eles não estão conseguindo encontrar um lugar para se reunir, para se congregar. Então, eu gostaria de saber se eles encontrariam um espaço dentro da sua organização. E eu, obviamente, eu dei a resposta que todos nós daríamos, a maioria dos cristãos dão. É claro, né, eles serão muito bem-vindos dentro das nossas reuniões. Naquela época eu realizava reuniões presenciais 2 vezes por semana. E aí ela falou assim, mas tudo bem, mas você não respondeu minha pergunta. Eles realmente poderiam fazer parte da sua organização? Eu falei, desculpa, eu não estou entendendo. Aí ela falou assim, o que eu quero dizer é, você aceitaria eles como homossexuais? E eu disse, não, porque a Bíblia realmente condena essa prática. Ela se despediu muito educadamente da minha, né? Ah, tá bom, ok, muito obrigado pela sua atenção, né? Nos falamos. E ela nunca mais entrou em contato, ok? E eu achei que eu estava fazendo o trabalho de Deus ao dar essa informação para ela. Muito bem. E isso nunca me saiu da minha nunca mais saiu da minha cabeça, né? Essa procura dessa pessoa. Né? Então isso me levou a um estudo intenso desse tema dentro das escrituras, dentro do contexto, como eu te falei, sociocultural da época, dos idiomas originais de algumas palavras. E aí eu fui construindo como que eu diria, um montante de informações, né? E quando foi no final de 2022, início de 2023, né? Eu tinha todas as informações necessárias para que eu pudesse realmente falar ao mundo o que eu vou falar hoje, tá? Mas eu não quis fazer isso antes de ter certeza do que eu quero falar, né? Por isso me mantive no anonimato. Aí eu procurei você, né? Você deve se lembrar, em agosto de 2023, sim, para nós falarmos sobre isso, né? Ficou combinado que a gente ia fazer essa live, só que eu estava num momento de transição da minha vida, de mudança, enfim, tive alguns problemas pessoais e essa live foi adiada, né? Então, mudei de estado, hoje eu moro no estado do Rio de Janeiro, então, agora com a cabeça mais centrada, sim, a gente pode falar. Você me perguntou por onde que nós começaríamos. Eu acho que... sim. Se você quiser que eu compartilhe tela, alguma coisa, eu posso abrir aqui, alguma passagem na Bíblia. Ah, perfeito, perfeito. No texto grego, hebraico, eu abro aqui para você. Tá? Ótimo, perfeito. O que a gente poderia começar é falando do personagem central do cristianismo, que é Jesus. Eu começaria com Jesus, claro. E o que a gente pode perceber naquilo que Jesus pregou, naquilo que Jesus disse? Eu costumo muito falar com as pessoas, meus alunos, né? Vamos saber o que Jesus disse e o que ele não disse. A gente começa daí, né? E o que Jesus não disse? Ele nunca tocou no tema homossexualidade. Nunca tocou nesse tema. Ele tocou no tema, de acordo com os evangelhos que nós temos como canônicos, tido como canônicos, né? Ele tocou até no tema do divórcio. Mas ele não toca no tema homossexualidade. É, no mínimo, curioso que Jesus não tenha tocado nesse tema, em vista da Palestina estar sob o domínio romano. Naquela época, era um tema bastante conhecido dos israelitas, até porque depois que os israelitas ficaram sob o domínio grego, houve essa fusão da cultura helênica com a cultura judaica, né? Até mesmo foram construídos ginásios de esportes, Olimpíadas ali, aquela coisa toda misturada, especialmente na era seleucida, né?
Então havia esse conhecimento da homossexualidade, sim, naquela época. E Jesus ele não toca nesse tema. Não há nenhuma palavra de Jesus nem dizendo sim e nem condenando. Então eu começaria por aí. O fundador do cristianismo, Jesus, não dá nenhuma lei específica acerca desse tema, tá? Agora, é claro que dizer que esse tema ele não é esboçado nas escrituras seria realmente fechar os olhos a tudo que as escrituras dizem, tá? Sim, nas escrituras hebraicas você vai ver esse tema, especialmente no livro de Levítico, e sim, nas escrituras neotestamentárias você vai ver esse tema, especialmente nas cartas do apóstolo Paulo, tá? Tanto a sua carta aos Coríntios, a carta aos Romanos e a sua primeira carta a Timóteo, certo? Então você vai realmente ver esse tema. As demais passagens que os fundamentalistas tentam aí no Novo Testamento não encontram tanto respaldo. Mas sim, Paulo fala desse tema, mas para o desespero dos fundamentalistas, Paulo não toca nesse assunto da maneira como a igreja cristã hoje prega, como ela realmente quer fazer-nos entender esse tema. Sim. No caso, você não acha assim que Jesus, o fato de ele não tocar no assunto, não seria porque seria uma coisa assim já evidente? Por exemplo, porque Jesus ele é judeu, correto? Sim. Judeu dentro do contexto judaico, e ele defende a lei e os profetas, tanto que ele fala: eu vim para cumprir a lei, né? E aquilo que ele defendeu não entrava em contradição com aquilo que a Torá ensinava, né? Eu acho, eu acredito, né? Ele pode ter uma interpretação mais rígida ou mais flexível em algum ponto, né? Por exemplo, na questão do sábado, ele seria mais flexível. Na questão do adultério, ele já é mais rigoroso, que ele fala que apenas olhar para uma mulher já comete adultério no seu coração, né? E você já tem um mandamento aí da cobiça que está prescrito na Torá. Então você pode ver no ensinamento de Jesus muitas coisas correspondentes com a própria lei. E Levítico 18, por exemplo, Levítico 18 e 22, onde contém ali explicitamente numa relação daqueles pecados chamados pecados sexuais, né? Você tem ali o versículo que diz: não te deitarás com varão como se fosse mulher, é abominação. Jesus não falou dessa lei, mas será que Jesus, como praticante da lei e como alguém como que eu vou falar? Que defende os princípios contidos na lei, que você vê lá no Sermão da Montanha, teria algo a dizer que fosse contrário a isso, em relação a isso? Muito boa a sua pergunta. A gente pode ter duas linhas de raciocínio nessa questão. Tá? A primeira está lá em Lucas, capítulo 16. Você consegue pôr na tela para nós, Lucas 16? Consigo sim, peraí. No versículo 16. Lucas, capítulo 16. Versículo 16. 16 também. Uhum. Ah, tá. Aqui. Quer ler? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus.
e todo homem emprega força para entrar nele. Isso. Qual é essa tradução? Você usou aí? Isso aqui é Corrigido e Fiel. Tá. ACF. Isso. A maioria das traduções traz o reino de Deus anunciado como evangelho, né? Mas tudo bem. A gente percebe aqui que Jesus ele fala que a lei e os profetas duraram ou durariam até João, que é João Batista. Desde então seria anunciado o reino de Deus como evangelho ou como boas novas, e todo homem empregaria força para entrar nele, né? Seria ousado para entrar no reino. Ou seja, nós temos aí uma durabilidade para a lei, a Torá, e os profetas, como leis específicas, palavras por palavras. Tá? Então, segundo Jesus, o que as pessoas teriam seriam as boas novas, o evangelho, centrado no reino de Deus e nele próprio. Ok? Então, uma vez eu falei assim com um jovem, o jovem ele me questionou acerca de Levítico, e eu disse assim para ele: eu não vou discutir com você acerca de Levítico. Ah, mas por que você não vai discutir comigo acerca de Levítico no tema homossexualidade? Muito simples, porque os fundamentalistas, eles vão pegar Levítico, vão isolar o texto de Levítico 18, 22, né? Mas as outras leis não serão consideradas. Levítico 18, 22 está em validade. Mas as outras leis não, de Levítico. Aí eles vão usar aqui o texto de Lucas 16, 16, dizendo que nós não estamos mais sob a Torá. A Torá não é aplicável especialmente aos gentios que aceitariam Jesus. Certo? Sim. Mas, quando vai se tratar do tema homossexualidade, o cristão, orgulhosamente, ele vai levantar a bandeira Levítico. Eu acho isso uma tremenda de uma hipocrisia e mostra uma clara falta de conhecimento. Ou nós estamos debaixo da Torá, ou nós não estamos debaixo da Torá. Se nós quisermos realmente falar de homossexualidade, temos que usar os escritos apostólicos. Então, se queremos falar de homossexualidade, né? E não pegar leis, porque lá no mesmo capítulo de Levítico, né? Se a gente for, né? O Levítico 18, 22 foi o que você citou, certo? Sim. Mas nesse capítulo existem uma série de outras coisas, né? Que é o capítulo 18 e o 19. É o 18 e o 19 que falam das leis rituais sacerdotais que os sacerdotes deveriam ensinar às demais tribos de Israel no que tange à adoração, certo? Então nós temos lá: com o homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é que essa palavra, a abominação, é a palavra hebraica toevá, certo? Que significa impureza ritual. Ou seja, quando você pergunta para um hebraísta, para um rabino judeu, o que é toevá? Toevá é tudo aquilo que macula a adoração. E essa palavra é usada em outros contextos dentro aí do livro de Levítico, certo? Então você vai percebendo aqui, no capítulo 19, por exemplo, no versículo... Por exemplo, você pega o capítulo 19 e você vai lá no versículo 27, por exemplo. Capítulo 19 de Levítico, versículo 27. Não deveis cortar curtas as vossas madeixas laterais ao redor, e não deves destruir a extremidade de tua barba. Não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Ou seja, de acordo com essa lei aí, levítica, cortar a barba, cortar o cabelo é um ritual, macula o ritual da adoração a Yahvé.
Certo? Então percebe, né? Você percebe a incoerência de uma interpretação, da interpretação bíblica que as igrejas fazem? Então, eu escolho partes de Levítico para aplicar à homossexualidade, mas as outras partes eu falo, não, nós não estamos sob a Torá, nós não estamos mais sob a lei, agora é sob a graça, é o evangelho, é as boas novas. Não, não podemos fazer isso. Se você pergunta para um judeu, o judeu ele vai te falar assim, você tem que seguir toda a lei, não é partes da lei, é toda a lei. Toda ela. Agora, se nós quisermos entender o contexto aí de Levítico, então Jeová, Yahvé, ele estava falando acerca de costumes que eram feitos pelos cananeus. E que Israel, então, como povo separado, não devia fazer alguns desses costumes. E ele dá leis específicas, sanitárias, ritualísticas, para que Israel, então, não seja diferente daquelas nações ao redor. Tá? Entre essas leis está aí a lei de Levítico 18:22, que os especialistas em hebraico, eles vão falar que essa lei, tá? Ela se refere à penetração anal entre homens. É disso que está tratando aqui Levítico 18:22. Falando de maneira ritualística, pagã, né? E que Israel jamais deveria fazer isso, assim como não deveria fazer as outras coisas, incluindo tatuagem, incluindo o corte lá de cabelo, de barba, que eram rituais da adoração dos outros povos. Certo? Esse é o contexto, é do que está falando. Mas veja bem, tá. Eu concordo contigo que a gente não precisa, para tratar desse tema, não deveríamos nos apoiar na lei de forma específica, porque tem muita coisa na lei que a gente pratica contra, que é desacordo, por exemplo, a carne de porco, a lei da alimentação, que já as pessoas não praticam, né? Que aqueles que seguem a Bíblia não praticam a lei da alimentação prescrita na Torá, não é? Uhum. Mas, então, porém, você está fazendo uma interpretação agora do texto de Levítico indo para aquele mundo, não querendo trazer para nós, né? E indo para aquele mundo, você está me dizendo que a prática do homossexualismo aqui, da relação, cadê? 22 aqui, está se referindo a uma prática cerimonial, cultural, ou algo assim, relacionado, está intimamente ligado a um tipo de culto, a um tipo, né? É isso mesmo? Tudo em Levítico 18, 19 e 20, fala sobre isso. Né? É só nós lermos o contexto aqui, que vai tratar de cerimônias, de certas emissões, até mesmo da própria menstruação. Vai falar de emissão seminal também, né? Todas essas práticas, elas eram feitas pelos cananeus. Sim. Né? Tanto é que no capítulo 18, no versículo 30, tá no 18? Tá no 18. No versículo 30, aqui. Jeová, ele diz assim: portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com elas. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, note que é relacionado à impureza cerimonial com essas práticas. O próprio Deus está falando isso. Isso falando dentro do contexto cananeu, dentro do contexto israelita, dentro do contexto em que a lei ela estava em operação na vida
de Israel. Tá? Então, pegar o texto de Levítico, o que eu quero dizer é o seguinte, Sim. é que pegar o texto de Levítico para pregar contra a homossexualidade, o fenômeno de namoro homossexual, de casamento homossexual, hoje não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso aqui com a homossexualidade. Sim, seria anacrônico, né? Pegar algo fora do É verdade, é anacronismo puro. E trazer para cá. Não tem nada no Levítico que trate do assunto. Moisés não está falando sobre isso. Quando Moisés escreveu isso, considerando que foi Moisés que escreveu o livro de Levítico, tá? Então, Moisés não escreveu, ele não está pensando em duas garotas namorando, andando de mão dada e se beijando no shopping. Tanto é que, veja que não se está se tratando do fenômeno homossexual, conforme nós entendemos hoje, que não é citada nem a mulher aí. Está falando de dois homens, não está falando nem de mulher. Então quer dizer, então, que se eu for fazer esse anacronismo doido aí que as igrejas fazem, então vamos lá. Então, homem está proibido, mas mulher está liberado. Porque a Torá não fala de mulher. Então, mulher está liberada. Então, já podemos perceber, então, que o Deus de Israel, ele não está tratando deste assunto no livro de Levítico. Por enquanto é o que eu tenho a declarar aí. Livro de Levítico não é um bom lugar para procurarmos condenação à prática homossexual, tal como entendemos no século XXI. Entendi. Então a gente não vai se demorar muito aqui em Levítico, porque não adianta. Não tem. Ok? Então vamos para o Novo Testamento. Indo para o Novo Testamento, como você começaria por onde? As palavras de Jesus que, segundo eu entendi, você falou que as palavras de Jesus seria principal, seria acima de tudo. O que acontece? Vamos lá. Jesus ele vai dizer para a gente assim, olha, a lei ela tem duração limitada. Nós estamos chegando no final dela, porque olha, ela vai durar até João Batista, né? Lucas 16 que a gente acabou de ler. Olha, então agora é boas novas, é evangelho, é o evangelho acerca do reino e de mim, Jesus. Muito bem. Então você vai percebendo daí que a lei... Então, qual que seria a lei? Então, o que eu faço, o que eu não faço? Quais seriam as práticas permitidas na nova... Depois aliança. Na nova aliança. Isso, exatamente. Olha, a Bíblia, o Novo Testamento, é interessante que ele detalha isso pra gente, e a gente é tão cego, né? Eu falo porque eu também fui assim. E a gente acha que nós temos uma Bíblia... Eu sei porque eu fazia isso, eu vou falar o que eu fazia, tá? Eu pegava a Bíblia aqui, que eu tô com ela em mãos aqui, e eu achava que eu tava com as tábuas dos 10 mandamentos. Eu achava que eu tava com as tábuas da lei. Mas não é assim. Não é assim que funciona o assunto bíblico que eu vou falar daqui um pouquinho. Não é assim que funciona, não é bem assim, tá? Nós temos a lei de Deus, que é a Torá. Então, você que está nos assistindo, ou que vai nos assistir depois, entenda, Deus deu a lei a Moisés no Monte Sinai, um conjunto de 613 leis. E quem fala para você que essa lei foi substituída, está errado. Ela não foi substituída. A Torá nunca foi substituída. Ela foi cumprida, é diferente. Ela atingiu o seu propósito, o seu objetivo, que foi nos conduzir a Jesus. É o que está escrito lá em Gálatas, no capítulo 3. Ela é um aio, um tutor que nos conduz a Jesus. Dali por diante, então, Jesus nos indicaria o que fazer. E o que Jesus ele vai dizer para nós? Jesus, ao invés de substituir a lei, ele a resume, ele a sintetiza. Onde que ele vai fazer isso? No próprio livro de Lucas, no capítulo 10. Eu queria ler esse texto na íntegra. Lucas capítulo 10? Lucas 10.
Aqui. É Lucas 10. 10 versículo. Deixa eu achar aqui na minha tradução. Lucas capítulo 10. O versículo 25 até o 28. Versículo? 25 25. até o 28. Tá. Muito bem. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Muito bem, então, esse doutor da lei aí, esse mestre da lei, religioso de renome lá de Israel, ele chega até Jesus, mas não com o objetivo de aprender. Ele chega com o objetivo de provar a Jesus, que é o sentido da palavra tentar aí no grego. Então ele quer, será que esse cara sabe mesmo? Vamos ver se a gente consegue fazer ele tropeçar em palavras. Então ele faz uma pergunta para Jesus: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer, né? Para ter a vida eterna, que é o nosso objetivo derradeiro aqui em Israel. Jesus, ao invés de falar um monte de coisa, ele vai direcionar esse mestre para as Escrituras, para a Torá. E ele lhe disse que está escrito na lei. Como você lê? O que está lá na Torá? Qual que você encontra de relevante na Torá? E aí no versículo 27, isso mesmo, o mestre da lei, o doutor da lei vai dizer, e respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor, que é Javé, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, aí Jesus responde: Respondeste bem, faze isso e viverás. E é interessante essa frase porque ela é muito parecida com a frase lá de Levítico 18, quando Moisés, né, escrevendo as palavras de Jeová, diz, né, por meio disso vocês viverão, por guardarem os meus mandamentos e as minhas leis. E agora Jesus diz, vocês viverão por amarem a Jeová, o Deus de Israel, de todo o coração e o próximo como a si mesmos. Faça isso, só isso, e você terá a vida eterna. Ponto. Eu poderia encerrar essa live aqui. Por quê? Dentro disso aí, o próprio Jesus falou que não existe outro mandamento. Não existe 3, 4, 5 ou 613 leis como tem a Torá, de acordo com o Rabino Maimônides. Não. São 2 mandamentos apenas que sintetizam tudo. Mas a gente vai falar mais a respeito desse assunto, dessa síntese de que seguir a Jesus e servir ao Deus de Israel é muito mais simples do que nós achamos. Agora, daí de Lucas, para onde que nós podemos ir? Nós vamos para os escritos do apóstolo Paulo. Por que do apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo foi o que deu essa cara ao cristianismo depois da ressurreição de Jesus. Eu acho que Paulo, ele vai realmente dar uma cara legal ao cristianismo, e diferente do que os fundamentalistas, você fundamentalista que está assistindo, acha que o apóstolo Paulo, ele vai condenar o fenômeno homossexual, tal como nós entendemos hoje, você está muito enganado. Agora, eu queria ler o que Paulo ele vai escrever em 2 textos na carta aos Romanos, que vai corroborar, que vai confirmar isso que Jesus disse. O primeiro, Isaías, é em Romanos capítulo 7. Versículo. Romanos 7, no versículo 6.
É claro que o contexto disso que nós vamos ler está no versículo do 1 ao 5, onde o apóstolo Paulo faz uma ilustração, né, muito importante acerca do casamento dentro da Torá, né? Então a pessoa, a mulher, o marido morreu, ela está livre para se casar com outro depois da morte do marido, né? Então, baseado nesta ilustração, no versículo 6 nós temos vamos ler aqui na sua tradução. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Muito bem. Se nós pegarmos, eu vou ler numa outra tradução, vamos ler na NVI, uma tradução que eu aprecio também, esse texto. Romanos, na Nova Versão Internacional, capítulo 7, no versículo 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Bem, para Paulo, então, não havia para os cristãos uma lei escrita que substituiu a Torá. Como, por exemplo, olha, eles têm agora a Bíblia, o Novo Testamento. Não. O primitivo cristianismo não tinha uma Bíblia. Então, se você se impressionou, você que está nos assistindo, saiba disso. Uma informação muito importante. O primitivo cristianismo não dependia de uma Bíblia, de um cânon para a sua sobrevivência. O primitivo cristianismo, ele girava todo completamente em torno da ressurreição de Jesus e de seus ensinamentos em suas reuniões. E de partes das escrituras hebraicas que confirmavam a vinda de Jesus qual Messias. Eles não tinham uma Bíblia, ok? Não era o objetivo dos cristãos terem uma Bíblia, palavra por palavra, para ser seguida. Tanto é que esse texto de Romanos 7 nos fala exatamente isso, no versículo 6. Não tinha uma lei escrita, eles tinham o Espírito Santo que servia como instrutor, que servia como professor dessas pessoas, de maneira íntima e individual, sempre baseado naquilo que Jesus falou: amor a Deus e amor ao próximo. Era o critério, a única base que eles tinham. Permita-me fazer uma intervenção. Sim. Tudo bem, eles não tinham uma lei, mas eu vejo muitas vezes, existem exemplos do Antigo Testamento, aquilo que nós entendemos como Antigo Testamento, chamado de Escritura. Quando... Sim. Chamado de Escritura no Novo Testamento. Sim. Certo? São. Quando ele diz que aquele versículo conhecido, eu não me lembro onde está escrito, peraí. Que ele diz que toda escritura é inspirada. 2 Timóteo 3. Toda escritura, isso, 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Se a igreja primitiva não tinha nada, então que escritura é essa? Muito boa pergunta. O apóstolo Paulo, ele não está falando de uma Bíblia, ele está falando das escrituras hebraicas aqui nesse texto. Certo? É isso que ele está falando. Essa carta, que foi escrita por volta do ano 65, pouco antes do apóstolo sofrer o seu martírio por decapitação no governo de Nero, ele vai escrever a Timóteo o seguinte, no versículo 2 Timóteo 3:15, né? Fala que Timóteo, desde a infância, tem conhecido os escritos sagrados,
que podem fazer o sábio para a salvação por intermédio da fé em conexão com Cristo Jesus. E aí ele fala toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Bom, Paulo, ele não está falando de uma Bíblia, ele está falando das Escrituras hebraicas que a mãe e a avó de Timóteo tinham ensinado para ele desde a infância. Sua mãe Eunice, sua avó Lloyd. Então, elas eram judias e elas ensinaram a Torá para Timóteo. Timóteo tinha pai grego. Né? O pai de Timóteo não era judeu. Mas a mãe e a avó eram. Dizem o Novo Testamento nos dá essa informação, né? Na verdade, Lucas nos dá essa informação. Lucas, o médico, que escreveu o livro de Atos. E o que Timóteo estava familiarizado era com as escrituras judaicas. O que houve de novo na vida de Timóteo e da sua mãe e da sua avó foi a fé em Jesus. Agora, você também pode ler no livro de Romanos, no capítulo 15, né? Fazendo aí um gancho nisso que você disse de Timóteo. O próprio Romanos aí 15, se você quiser pôr na tela, o versículo 4... Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esse é o entendimento da primitiva igreja acerca das Escrituras. Tudo que foi escrito para a nossa instrução. Né? O que está aí. Foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Porque são as escrituras hebraicas que iriam apontar para aqueles cristãos o papel de Jesus e o futuro. Porque agora, né? Porque antes de Jesus tinha-se conhecimento de que viria um Messias, seria rei a partir de Jerusalém, elevaria Israel a uma condição elevada e transformaria a terra num paraíso. Certo? Agora, esse Messias tem nome, tem identidade. Então, eles estão entendendo muito mais do propósito de Deus. E as Escrituras, elas vão servir para isso, para esse consolo e para muitas lições. Eu não estou dizendo que os primitivos cristãos, eles descartaram as Escrituras. Não tem Bíblia, não tem nada. Não, de forma alguma. A história de Josué, a história de Ruth, a história de Jeremias, de Abraão, ela foi tida muito em alta pelo primitivo cristianismo, porque nos ensinam lições valiosas. Sara, Raquel, Jacó. O próprio livro de Hebreus, capítulo 11, cita todos esses personagens como exemplos de fé a serem seguidos. Mas se você falar que os primitivos cristãos tinham um manual de certo e errado baseado num livro, um livro assim, né? Sim, tipo assim, um códice assim, né? É um anacronismo grotesco, porque isso não acontecia na primitiva igreja. Tá? O próprio Jesus, ele vai dizer para nós que os cristãos não seriam orientados desta forma, por uma Bíblia, palavra por palavra. Jesus, ele vai dizer para nós o seguinte, João 14, 26. Consegue colocar na tela para nós? João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Texto aí. Se ele tivesse escrito assim, ó, mas a Bíblia, que o Pai enviará em meu nome, essa vos ensinará todas as coisas. Então, aí tá certinho o modo de pensar das igrejas. Mas não é isso que Jesus deixa como herança para a primitiva igreja e para a igreja até a sua volta, até o seu retorno. Ele vai deixar o Espírito Santo como um guia.
para lembrar o que uma Bíblia diz? Não, para lembrar o que Jesus diz. Porque os primitivos cristãos e os cristãos devem viver de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Ponto. Só isso. Fim da história. Lembra que eu falei que eu ia ler 2 textos em Romanos? Então, eu li Romanos 7. Romanos 7,6. Lembra que eu li, né? Sim. Agora, o próximo texto que Paulo vai mencionar é exatamente isso, confirmando categoricamente as palavras de Jesus lá em Lucas 10, que nós lemos sobre os 2 mandamentos, né? Amar a Jeová e amar ao próximo. Está em Romanos 13. Romanos 13. Romanos 13. Do 8 ao 10. Vamos lá. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que os ameis uns aos outros, para que, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu poderia, né? Aqui acabou. Fim da história para a primitiva igreja e para a igreja como um todo, para os seguidores de Jesus. Então, vamos lá. A ninguém devais coisa alguma, o amor, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama cumpriu a lei. E com efeito, aí fala de todos os mandamentos mais principais, que são os 10 mandamentos, né? O decálogo. E aí, e se há algum outro mandamento, se há, né? Que interessante essa parte, né? Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei, da Torá, é o amor. Por essa regra, os primitivos cristãos viviam sem templo, sem Bíblia, apenas com 2 mandamentos, e tudo centrado na ressurreição de Jesus e em seus ensinamentos. Tá? Então, só isso aqui, Isaías, só isso aqui, você que nos assiste, já é a base para não condenar de maneira nenhuma os homossexuais, a comunidade LGBTQIA+. Sim, então eu entendi. Só isso, porém, mas a gente vai falar das outras coisas. Não é que a gente não vai falar. Eu só quero dizer que só isso aqui já mostra para nós que não há base dentro dos ensinamentos de Jesus e apostólicos para condenar a comunidade LGBTQIA+. Por quê? Porque não existe uma lei específica. Já que existem 2 mandamentos centrados em amor a Deus e ao próximo, mas vamos falar do amor ao próximo. Então, se tem o amor ao próximo, então eu vou decidir o critério com que eu vou executar esse amor. Desde que não ferre, com o perdão da palavra, o meu próximo. É isso, essa é a síntese, é o que está aí, o resumo. Sim, mas aí, tudo se resume nisso. Vamos lá. E quando você pratica algo que não fere o amor ao próximo, mas temos que saber se não fere o amor a Deus, certo? E? Comunidade LGBTQIA+, e tal. Não podemos condenar as pessoas ou discriminá-las, mas a prática em si. Vamos colocar uma prática condenável. Qual seria uma prática condenável pelas Escrituras? Uma outra prática que não fosse essa. Roubar. Ou menos. Não roubar não, porque roubar é algo condenado até pelas leis dos homens. Ok? Então, existe problema. Por que existe essa discussão? Porque existem coisas que são condenadas pelos homens
e também pela Escritura, né, pela interpretação da Escritura, e outras que são condenadas pela Escritura, mas pelos homens não. Por exemplo, adultério aqui. Não adulterarás, certo? Porém, hoje em dia, o adultério tem sido uma coisa assim, que é um problema do casal. Ninguém, adulterou, separa ou perdoa, ninguém vai preso, não é crime, ok? Mas é algo condenado pela Bíblia. Não é isso? Certo. Então, dá para, tipo, colocar o adultério seria o quê? O que é o adultério? Primeiramente, vamos definir o que é adultério. Sim. O adultério seria traição, não é? Uma violação do matrimônio. Certo. Então, eu estou ferindo uma pessoa. Sim. Tudo bem. Então, o amor ao próximo não está sendo cumprido. Não está sendo cumprido. Okay. Não está sendo cumprido. O amor ao próximo não está sendo cumprido. A questão do adultério, por isso que Jesus falou. Jesus, ele não fala, né? Não adulterarás. Porque quem falou isso foi Moisés. Moisés, perdão. Foi Deus a Moisés, né? Moisés escreveu isso. Certo? Jesus, ele vai além da lei. Ele vai muito além da lei. Então, o amor ao próximo, se eu amo o meu próximo, eu não vou pegar a mulher dos outros, nem o marido das outras. Pronto. É muito além da lei. E como você consegue entender que a relação homossexual não fere um mandamento, talvez do mandamento do amor ao próximo não fere, mas do mandamento de amor a Deus? Mas por que feriria a Deus? Primeiramente, onde Deus se manifesta contra isso? Primeiro nós temos que determinar isso. Deus se manifestou acerca disso de um homem, 2 homens, vamos falar, e 2 mulheres. Então, 2 homens que não conseguem ter desejo por uma mulher, eles têm desejo apenas entre homens. Inclusive, é uma questão bem científica isso, porque até bem pouco tempo atrás se chamava opção sexual, né? E depois de estudo abalizado sério, científico, agora eu estou saindo da Bíblia, estou indo para a ciência, hoje se fala orientação sexual. Por que orientação sexual se fala sobre isso? Porque é sabido que as pessoas, muitas, não todas, mas muitas nascem assim, certo? Elas não conseguem ter o desejo pelo sexo oposto, o desejo heterossexual. Somente o desejo homossexual. No caso, se você forçar uma relação heterossexual, você está indo contra a natureza desta pessoa. Há inúmeros casos aí que até suicídio aconteceu por conta disso. E tudo como responsabilidade, eu responsabilizo, claro, a nossa sociedade religiosa, que começa com a Igreja de Roma, ocidental e religiosa e preconceituosa, tá? Mas Deus nunca se manifestou de forma alguma contra esse tipo de situação da orientação sexual das pessoas. Quando Deus ele vai se manifestar acerca desse assunto, há um contexto, e o contexto não é da homoafetividade, conforme nós entendemos hoje. E é por isso que nós temos... Beleza, então vamos ver aqui Romanos 1, 26 e 27. Isso, como é onde eu ia chegar. Vamos lá. Como você interpreta? Porque esse texto, para mim, é bem claro. Eu também pensava. De uma ofensa, sei lá, de algo que é contrário à vontade de Deus. Sim. Eu também pensava isso. Lendo do 25.
Hoje mudaram a verdade de Ler o Deus. 26, lê o 26 e 27, que eu quero falar umas coisas depois sobre o contexto. Okay. Vamos lá. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Uso natural da mulher. Que uso natural é esse? Da mulher. Interessante, né? Esse texto aí. Primeiramente, eu vou lá pegar Romanos 1, 26 e 27, eu isolo, que é o que os fundamentalistas homofóbicos fazem, isolam versículos, anacronizam eles, né, para a nossa época e condenam uma vasta multidão de pessoas que têm orientação sexual diferente a uma vida sem Cristo, a uma vida destituída de salvação. Romanos 1, 26 e 27, onde que ele começa? O contexto desse versículo, dessa passagem aí, né? O contexto começa no versículo 18, tá? E vai até o versículo 32, certo? É onde começa a informação apostólica. E eu não posso ler essa informação, tá? Eu não posso ler essa informação sem entender o contexto cultural da época, tá? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que entender o contexto cultural. Então, qual que é o contexto cultural da época? Nós estamos falando do primeiro século, estamos falando do Império Romano, da cultura romana. Se eu não entender o Império Romano, se eu não entender a sociedade romana, eu não vou entender Romanos 1. Simples assim. Tá? Então vamos lá. No versículo 18, está escrito assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Aí no 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou não tenham desculpa. O assunto é a idolatria. Adorar falsos deuses. Deuses inventados pela imaginação humana. O Deus verdadeiro, então, ele é conhecido pelas coisas que ele criou. A criação revela suas inigualáveis qualidades. Porque, venhamos e convenhamos, o Deus da Bíblia não é apenas o Deus de Israel. Ele é o Deus do universo. Ele é o único Deus verdadeiro. Certo? Então, Paulo está começando a escrever assim: olha, aqui o Deus verdadeiro, ele manifesta suas qualidades por meio da criação. Então, vocês não têm desculpa para dizer que não conhece a Deus. É isso que está dizendo 18 e 19, arrematado no 20. Aí o 21 continua. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de imundícia,
para desonrarem seus corpos entre si. Opa! Peraí, nós estamos vendo um ritual de idolatria louco, adorando-se então imagens, certo? Nós estamos vendo cultos pagãos, aí Paulo está falando dos cultos romanos pagãos, ok? Que se transformou a glória do Deus incorruptível, invisível, eterno, vivo, em imagens, né? E aí continua. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Idolatria. A idolatria que se instalou nas nações, né? Todas, menos Israel, o povo eleito, mas todas as outras nações faziam exatamente o que está aí. Subiu a imagem. Isaías. Aqui tá tudo ok. Eu não tô vendo. Não te ouço, Isaías, não te ouço. Ele me ouve? Legal. Mas eu preciso do texto. Cadê o Isaías? O Isaías caiu fora. Acho que ele caiu a internet dele lá. Alô? Será que Isaías? Deixa eu ver o chat aqui. Vamos esperar o Isaías para a gente continuar aqui. Pedro, eu caí aqui do nada. Voltou. Eu estou te esperando. Espera aí. Pode continuar. Voltei. De repente eu caí, pô. Vai. Muito bem. Nós paramos no versículo 20. De quadrúpedes, de répteis. É o Isso. versículo 20. Eu não enxergo. É o versículo 23? Isso. Agora eu estou no 24. Uhum. Por isso também Deus os entregou. Isso, é isso mesmo, vai. Por isso, note que começa aqui. Por isso o quê? Em outras traduções está portanto. Ou seja, em vista do que eu acabei de dizer, do versículo 18 até o versículo 23. Por isso o quê? Por causa da idolatria, Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Muito bem. Eu queria destacar essa palavra aí, concupiscência em grego. Vou pegar o meu dicionário aqui. Espera aí que eu vou colocar também. Você coloca aí? Romanos. É epitimia, eu acho. É 1:24? 1:24, peraí. É epitimia? Confirma para mim. Deixa eu abrir aqui. É epitimia mesmo. Isso. É epitimia, né? Aham. Sim. Que é desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido, luxúria. Né? É um desejo por aquilo que não é legal. Tá? Embora a própria palavra também pode ser um desejo legal também. Tá? Essa palavra epitimia. Quando Jesus ele fala assim, desejei muito comer essa Páscoa convosco antes de eu sofrer, está lá em Lucas 22, em grego está epitimia, tá? Então a palavra epitimia pode ser desejo bom ou desejo ruim, depende do contexto. Só que aqui é para a catarsia.
A catarsia, que é impureza. Não é catarsia. É antes dessa palavra. É concupiscência. Não, eu sei. O desejo de quê? Desejo é epitimia, certo? Isso, é desejo. Desde os seus corações para a catarsia. Para desonrarem. Impureza, desonrar os seus corpos entre si. Isso, desonrarem, o que eu quero destacar aqui no caso. É um desejo, tá? Que vem como motivação. Eu quero destacar. Vamos voltar para Romanos 1, 24 lá, né? O texto, para a gente não se perder. Dá para colocar aí na tela? Por isso, note a palavra por isso que, de 18 ao 23, a idolatria, Deus então os entrega às concupiscências, aos maus desejos dos seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, mais uma vez, Paulo está explicando, ele está desenhando para você, fundamentalista, que ele está falando, não é dos dois namoradinhos ou das duas namoradinhas lá do shopping, não. Ele está falando da idolatria, dos cultos pagãos de adoração, tá? E aí, em vista disso, dessa idolatria em que o homem persiste em fazer isso, a sociedade romana persiste em fazer, né? Aí aqui diz, no versículo 26, por isso, note de novo, por isso, ou portanto, ou em vista do que eu acabei de dizer, Deus os abandona às paixões infames. Antes de eu ler o restante, eu quero me deter na palavra paixões aí, né? Que é a tradução do grego patos. Tá? E o que é o patos? O patos é a perversão. O patos é a promiscuidade, né? Então, é o desejo desenfreado, promíscuo. É isso que é. Não está falando aí de amor entre dois seres. Está falando de promiscuidade. É isso, é patos, o grego. Tá? Não está falando de apaixonado. Porque você vai entender paixão, é apaixonada, a pessoa está apaixonada e Deus então está condenando o apaixonado. Não. Em grego, patos significa a promiscuidade desenfreada. Tá? Paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E essa natureza aí, e esse natural, o que é isso? Bom, será que a gente consegue determinar o que é isso? Que essa parte é muito importante para nós entendermos. A palavra natural aí, natureza, é physis em grego. Sim. E o physis em grego se refere à pessoa, ao que ela é, né? A sua natureza. Então o que está querendo dizer o texto para nós? Olha, essas mulheres, elas não têm costumeiramente, por natureza, relações com outras mulheres, mas por algum motivo elas estão tendo. E isso é contrário à natureza delas. É o que o texto está dizendo para nós. A physis dela. E aí no versículo 27, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural, novamente, physis, né, da mulher, se inflamaram na sua sensualidade uns para com outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Certo? Então, o que você vai perceber aí? Não é uma condenação à homossexualidade tal qual nós entendemos hoje, mas está falando
pura e simplesmente de atitudes idólatras, em rituais idólatras, em que a pessoa vai lá e se submete a atos, certo? Desenfreados, promíscuos, ok? Em símbolo da idolatria. Não está falando, Paulo não está tocando no assunto do homoafetivo, de orientação sexual aí. Porque essas pessoas, elas estão trocando o uso natural de si mesmas por outro contrário à natureza por causa da idolatria e não por causa de uma orientação sexual. Então, Romanos 1, 26 e 27 também não dá nenhuma informação para nós para a condenação da homoafetividade, conforme entendemos no século XXI. Mas aqui você não percebe que ele, Paulo, se refere à prática em si como uma prática antinatural, porque ele fala assim, ó, deixando o uso natural da mulher, o uso natural da mulher, por exemplo, se a relação homossexual é natural também, então por que não, tipo, por que o espanto? Não, o que Paulo está dizendo para nós é que essas mulheres naturalmente não faziam sexo com outras mulheres. É isso que ele está dizendo. Mas você está dizendo por algum motivo elas estavam fazendo. O texto é claro. Mas a prática em si, mas qual o problema então delas fazerem isso? Pelo que o versículo 18 até o 23 nos informou. Essa era a motivação. O sexo, você não percebe, né? E você que está nos assistindo não está percebendo que o ponto principal aí não é o sexo nesse texto. Não é o fim. Eles não estão fazendo sexo para transar, para ter prazer. O sexo é o meio para se alcançar um outro objetivo. E esse objetivo é a idolatria. Entende mas isso? Não seria consequência da idolatria? A consequência, tipo, como eles deixaram de servir a Deus, ou transformaram a imagem de Deus em coisas corruptíveis, eles acabaram Deus os abandonou a paixões infames. Quer dizer, porque até suas mulheres mudaram o uso natural. Você, assim, a sua interpretação é de algo que você defende que aquele está se referindo a algo específico e não um genérico, tipo, da prática em si? Não, eu não entendi a sua pergunta. Então, assim, quando você lê isso aqui, você entende o seguinte, que Deus abandonou as pessoas às paixões infames, e essas paixões infames seriam essa prática antinatural de se relacionar mulher com mulher, homem com homem. Ok? E por quê? Porque antes eles mudaram a verdade de Deus e mentiram e honraram, serviram mais a criatura do Criador. Quer dizer, é como uma história da humanidade. Tipo, o homem mudaram a glória de Deus incorruptível, semelhança de imagem de homem incorruptível. Então, os homens serviram a divindades, a outros deuses, atribuíram aquilo que era para Deus, ou a deuses pagãos, essa idolatria toda. Realmente, você falou de idolatria. E por causa disso, os homens começaram a praticar coisas que seriam antinaturais. Não é isso? Olha só. Entenda uma coisa muito, muito importante. Tanto na antiguidade, antes do Império Romano, como durante o Império Romano, existia uma coisa que hoje talvez não exista mais. Só se for em culturas muito tribais, muito afastadas. Era a chamada prostituição cultural. Tá? Inclusive, essa prática, ela acabou fazendo parte de Israel. Tá? Parte de Israel. Agora não me lembro se é no livro de 1º ou de 2ª Reis, que se cita prostitutos de templo. Prostitutas e prostitutos de templo. Né?
Na verdade, homens que serviam no serviço de um templo. Então, eram homens que eram usados, né, garotos, né, jovens, para ter relações sexuais com esses jovens para se alcançar o fim da idolatria. A mesma coisa acontecia com as mulheres. A Torá condena veementemente essa prática. E é dessa prática que o apóstolo Paulo está falando aqui. É isso que a história nos conta. Se nós formos para a história... Porque não adianta eu pegar e isolar a Bíblia, pegar a Bíblia aqui e falar assim, ela é um livro sagrado, então aqui está falando de homossexualidade e isso aqui é pecado, eu não, sabe? Não está se falando disso aqui. A gente tem que entender a cultura da época. O que Paulo está falando, ele está relacionando o tema aqui com o tema da idolatria. Tanto é que quando chega no versículo 26, né? Fala, por isso, então, né? Aqui fala sobre mulheres trocando o uso natural de si mesmas por outro contrário à natureza. Então, esse uso natural, fica claro no grego original que physis é a natureza da pessoa. Naturalmente, essas mulheres não faziam sexo com outras mulheres, elas não eram homossexuais. Você percebeu, Navi? O que o texto está dizendo é que essas mulheres não eram homossexuais, elas eram heterossexuais. E os homens também, a mesma coisa. O physis deles era ser homem com mulher, mas por algum motivo estavam fazendo isso. E qual que é esse motivo? O motivo está do versículo 18, 19, 20, 21, 22, 23, que é a idolatria. Sim, então, entendi. Mas não seria homens e mulheres de um modo geral? Porque, veja, quando você diz as mulheres eram heterossexuais, elas começaram a agir como homossexuais. Não está falando do processo da degradação humana? Não. Por que Paulo, então, fala por isso, portanto, em vista disso? Por que ele relaciona o tema à idolatria? Porque isso já começa ele usa do mundo, não? E por que ele usa, né, o physis para essas pessoas, se referindo, perdão, a essas pessoas, a mulher e ao homem? Então ele está dizendo que o physis, o natural dele, não é a natureza de Deus que está falando o texto, está falando a natureza da pessoa. É o que o texto diz. E no original grego está assim, a physis da pessoa. E sim, a physis da pessoa é outra, daquilo que ela está fazendo aí. Ela não é um homossexual. Ela está fazendo algo contrário à sua natureza, para o fim idólatra. E isso está desagradando a Jeová. Isso está desagradando a Deus. Tá, e onde a gente pode ver uma natureza homossexual? Ora, se você for ver a história, a homossexualidade era comum na Grécia. Mas a Grécia é Roma, e na Roma Antiga, certo? Não poderia ser comum em Israel, já que a Torá, havia a lei da Torá, que nós acabamos de falar de Levítico 18, né? As leis ritualísticas da Torá. Assim como não havia muitas das coisas que as mulheres cristãs fazem hoje, não havia na lei judaica, não havia nenhum tipo de provisão. Né? Se, por exemplo, eu tocasse numa mulher que menstruada, meu Deus, eu ficava impuro durante 7 dias. Né? Então era uma outra coisa, era uma outra dimensão que não tem nada a ver com os nossos dias. Ok? Então veja como que eu tenho que entender. Agora, que existia a homossexualidade nessa época, claro que existia. Assim como existia também muita promiscuidade. É só eu ver a arte romana, por exemplo, na cidade de Pompeia, sabe aquela cidade na Itália que foi destruída pelo Monte Vesúvio? Sim. Então você vai ver muita arte erótica nessa cidade, mostrando que realmente havia muita promiscuidade, tá? Mas eu quero, inclusive, já vou até aproveitar para falar que promiscuidade é uma coisa, relacionamento é outra. Então, entendi. É uma outra coisa.
né? Porque eu não estou defendendo promiscuidade, tá? Eu não estou defendendo promiscuidade. Porque promiscuidade é uma coisa completamente diferente. Antes da gente... É porque já são 9h24. Uhum. Eu vou precisar terminar a live antes das 10. Certo. A gente pode marcar outro dia também. E só lembrando aqui que o Victor, ele disse para mim o seguinte, que ele aceita debater, tá? Então, se você aí quer desafiar o Victor para um debate aqui no canal, só falar comigo e a gente marca esse debate aí. Eu falo com ele, a gente organiza direitinho. E esse é um assunto que dá para desenvolver mais. Numa live só vai ser complicado. É muito complexo. Isso. Complexo. 1 Coríntios 6:9. Isso. Boa. Tudo bem. Eu quero falar de 1 Coríntios e 1 Timóteo, tá? Tá. Antes da gente encerrar. Sim. 6:9. Aí ele diz aqui, ó, não erreis, nem os devassos. O 9 e 10, né, na verdade? É o 10. O 9 diz, não saber... É porque tem uma versão que diz que o 9 é o de baixo, mas tudo bem. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, avarentos e tal, não herdarão o reino de Deus. Tem duas palavras aqui que a gente pode trabalhar para entender. Efeminados e sodomitas. Como que a gente pode... Se quiser, eu posso abrir até aqui no grego para a gente ver isso. Que traduções que nós temos, né? O nosso cristianismo tem traduções péssimas, tendenciosas, né? Aqui você tem malakoi e asenokoitai. Coitai. Antes, deixa eu ver só um negócio aqui. Nós vamos ver. Bem, ótimo. Malakoi. Vamos começar com Malakoi. Malakoi é efeminado, né? Foi traduzido por efeminado aí. Algumas outras traduções foram ao cúmulo, acredite se quiser, de traduzir Malakoi por homossexual passivo. Uau! Levando em consideração que a palavra, Isaías, homossexual é um termo que foi cunhado no século XIX, então traduzir Malakoi por homossexual é realmente uma tamanha distorção das palavras de Deus e do Senhor Jesus Cristo para condenar um grupo, no caso LGBTQIA+, que de maneira nenhuma é condenado pelas Escrituras Sagradas, tá? Nenhuma palavra de Jesus, e também não é da vontade de Deus que se condene esse grupo. Mas vamos lá, Malakoi. Essa mesma palavra, sabe, você, religioso homofóbico, que se está me assistindo, né? Sabia que essa palavra Malakoi, que está aí, traduzida por homossexual, né, passivo ou efeminado, também está lá em Mateus capítulo 11, lá no versículo 8. Dá para pôr aí, Isaías? Tá, até a primeira citação aqui. Ah, já tá aí? É que eu não enxergo, eu não estou enxergando. Não, é porque tá no inglês. Vou botar no português aqui, peraí. Mateus capítulo 11, versículo 8. Isso. Cadê? Aqui ele fala ricamente vestido. Isso. Sim, o que foste ver um homem ricamente vestido, os que trajam ricamente estão nas casas Deixa eu ver uma outra tradução, que essa aqui, né, parece que é veste suave. Na minha está assim, ó. O que, pois, fostes ver lá fora? Um homem vestido de roupagem macia? Roupas finas.
Isso, roupas finas. Muito bem. Malakói, literalmente, é mole. Essa é a tradução da palavra malakói. Tá? O malakói, quando se refere à pessoa, é aquela pessoa covarde, entendeu? É o cara covarde, que geralmente a gente fala assim, você é uma mulherzinha? Nós não estamos se referindo, quando a gente fala assim, ô mulherzinha, haja como homem, seja homem. Nós não estamos dizendo para a pessoa que ele é gay. Né? Quando nós falamos isso, estamos se referindo, você é covarde, não tem atitude, não tem postura de homem, não é varonil. É isso que é o malakói em grego. Aí eu pego uma palavra polissêmica e atribuo significado homossexual passivo. A NVI traz essa conotação, homossexual passivo. Oh, meu Deus, o que é isso? Onde nós vamos parar com uma coisa dessa? Tá entendendo? Paulo não estava falando sobre isso. Gente, quem é que traduziu? Né? É o preconceito que se desenvolveu na igreja de Roma no decorrer dos séculos. Por isso que se traduziu dessa forma. Porque malakói é covarde, é uma pessoa que não tem atitude. É o que Paulo está condenando aqui. Agora, a outra palavra que é complicada, que é... Deixa eu voltar para lá, que eu estou com o Strong aberto aqui. Malacos, ele aparece em Mateus 11, 8, Lucas 7, 25, 1 Coríntios 6, 9. Isso. Em 1 Coríntios 6, 9, na maioria das traduções, você vai ver essa tradução como efeminado. Suave. Mas as mais novas, viu, Isaías? Trazem homossexual passivo. Homossexual passivo, tá? Sim. E agora o arsenocoitai, vamos ver. Aí é que tá o problema. Qual que é o nosso problema com arsenocoitai? Arsenocoitai. Coites. Esse é o singular. Arsenocoites. Qual que é o nosso problema com essa palavra? Essa palavra ela não existe em nenhuma literatura extra-bíblica. Ela só é usada pelo apóstolo Paulo. Tá? Então, se você não sabia disso, você que nos assiste, faça uma pesquisa e você vai saber. Paulo provavelmente cunhou esse termo. Arseno é homem e coitai, ou coité, é cama, leito. Então, homem-cama, homem-leito. Não, mas o coito é a relação em si, não é? Não, a palavra coité é cama, é leito. É assim que se traduz no literalmente, tá. Então, é nós que chegamos à conclusão de que Paulo está falando de relação sexual. É nós que chegamos à conclusão. Na verdade, eu acho que Paulo está realmente falando disso. Tá? Ele está falando disso. Mas num sentido extremamente negativo. E a história romana confirma isso. Tá? Primeiro, Paulo está falando... Vamos entrar na mente do apóstolo Paulo, vamos tentar entrar na mente dele. Paulo está falando para comunidades cristãs do primeiro século, tá? Que provavelmente tinham certo conhecimento do judaísmo, tá? Alguns talvez até sendo prosélitos judeus, em sua maioria. E Paulo ele está falando para essas pessoas, né? Uma linguagem muito, muito, muito parecida com a da Torá. Ok? Num contexto muito parecido com o da Torá, arsenocoitai, certo? Um outro ponto que nós podemos entender estudando a história ali do Império Romano, você vai ver que tinha como que eles viviam. Havia a escravidão naquela época, tá?
E a história nos conta, historiadores de renome nos contam, que o romano rico, ele possuía um escravo, tá? Ao qual ele mantinha relações sexuais com esse escravo. Não está se tratando de um homossexual, está se tratando de uma pessoa que era obrigada a ter relações sexuais com outra pessoa, tá? Num contexto hierárquico. Tá? Então, o cara é o patrão, é o dono, a outra é a escrava, e ele, o patrão, né, socialmente mais alto, então, ele penetra o escravizado. Era a deturpação, era a promiscuidade romana, como eu acabei de mencionar. A sociedade romana, ela era mergulhada nesse tipo de coisa. E o apóstolo Paulo está falando com pessoas que anteriormente eram dessa sociedade, né? E agora estavam conhecendo a Cristo e o Deus de Israel. E é óbvio que Paulo está se manifestando nesse sentido. Uma outra passagem que vai nos ajudar ainda mais a entender esse Arsênio Coitai está lá em 1 Timóteo capítulo 1. Eu queria também que a gente fosse para 1 Timóteo 1. Peraí. Vou botar no português. 1 Timóteo no capítulo 1. Aqui ele traduz como sodomitas. Aonde que está? É o versículo 9 e o 10, né? Mas vamos no 10. Na minha tá, homens que se deitam com machos. Aí tá sodomitas, né? É isso? Na NVI, 1 Timóteo 1, no versículo 10, está homossexuais. Tá assim. Imagina, né? A NVI, que é uma tradução renomada aqui no Brasil, está trazendo o termo homossexual, que é um termo do século XIX. Nem existia esse termo na época do apóstolo Paulo. E você tem uma tradução que está te dizendo, anacronismo puro. Anacronismo puro. O que está aí em grego é Arsênio Coitai. Certo? Agora, logo em seguida, você vai ter uma outra palavra grega, andrapostai. Que é a próxima palavra. É raptores de homens. Tá entendendo? Fica muito claro que o apóstolo Paulo está condenando práticas de sua época. O Arsênio Coitai, que era o sexo dominante hierárquico que existia no Império Romano, e o andrapostai, que é o rapto, o tráfico de escravos. Justamente para essa finalidade, alguns deles, ok? E aí, eu pergunto, como que eu posso condenar uma comunidade que tem uma orientação sexual diferente, uma orientação sexual diferente da minha, diferente da sua que está me assistindo, negar Cristo, negar privilégios espirituais para essas pessoas, quando a própria escritura hebraica e quando as próprias cartas apostólicas não o fazem, é muito complicado isso. Agora, eu queria só para... acho que o tempo estourou nosso tempo, mas eu queria dizer a palavra sodomita aí, né, que foi a tradução que... né? E quem disse para você, que está nos assistindo, que o pecado de Sodoma foi a homossexualidade? Foi homem com homem. Quem disse para você isso? Nenhuma parte da escritura. Eu desafio qualquer erudito
Eu desafio qualquer pessoa a vir aqui no canal do Isaías me desafiar e eu vou provar que o pecado de Sodoma foi outro completamente diferente. A Escritura não fala que foi homossexualidade. Posso provar uma palhinha já? Posso mostrar uma palhinha só, Isaías? Pode sim. Ezequiel, capítulo 16. Versículo 49. Versículo 49. É. Tá aqui, ó. Lê aí. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Exatamente. Aí. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isso, eu as removi. Pois é. Era uma excelente oportunidade para o profeta, inspirado por Deus, mencionar a homossexualidade. Mas o que o relato paralelo, que é o relato de Gênesis, o relato original, nos diz? Em Gênesis capítulo 19, nós vemos um estupro coletivo. O que iria acontecer ali era um estupro coletivo. E isso vai lembrar muito que aquilo que Paulo está tratando lá, né? Relação sexual abusiva, de patrão empregado, patrão escravo, né? Senhor escravo, rapto, tráfico de escravos, onde estava envolvido o sexo idolátrico, por aí vai. Mas orientação sexual baseada no amor, Paulo não tratou. Paulo não falou nada. Nem João, nem Tiago, nem Jesus, nem os profetas de Israel. Então, se eu for condenar a comunidade LGBTQIA+, eu tenho que fazer com base na tradição religiosa e não nas escrituras. Agora, se alguém discorda de mim, então eu estou aberto para um debate público aqui, né, no canal do Isaías, que é um canal de renome, para que a gente possa, então, a pessoa pode ter toda a liberdade de me contradizer, mas ela tem que usar realmente a história, não venha com a tradição religiosa, use a história Sim. E somente as escrituras em seus idiomas originais. Antes de terminar, Victor, eu queria que você me explicasse um versículo aqui, ó. Antes, só para fechar. Palavras de Jesus. Qual é a passagem? Mateus 19, 4, ele diz assim, ó. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Como que a gente pode entender um homem deixando o pai e a mãe para se unir a outro homem, ou uma mulher se unir a outra mulher, sendo que, desde o princípio, o que foi determinado foi que o homem deixasse a sua mulher, ou deixasse seus pais para se unir à sua mulher. Aqui ele não está determinando um padrão natural das coisas? Bom, primeiramente, primeira coisa que temos que entender nessa passagem, que é muito, eu acho, os homofóbicos são muito ridículos quando falam que Deus não criou Adão e Eva, não criou Adão e Ivo, mas criou Adão e Eva, né? Eu acho tão ridículo isso, tão ridículo, sinceramente. Mas falando da passagem em si, o assunto não é homossexualidade, já começa daí, já começou meio que Jesus está falando do divórcio. Sim. Esse é o tema. Então eu estou pegando aqui uma passagem que Jesus não está condenando os homossexuais
em nenhum momento já estou começando a condenar. É eu que estou condenando, percebe, Isaías? Quando eu leio a passagem e falo dessa forma como você falou aí, é a própria pessoa que está condenando. Jesus não está fazendo isso. Jesus está tratando de um outro assunto, certo? Mas ele está citando o livro de Gênesis, né? Onde ele diz que Deus criou macho e fêmea, certo? Sim. Não lestes que aquele que os criou desde o princípio os fez macho e fêmea. E por isso disse, por essa razão deixará o homem seu pai e sua mãe, e se apegará a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Bem, você perguntou o que eu acho disso. O que eu acho disso é que as obras de Jeová são perfeitas. Não tem nada mais perfeito e natural do que um homem e uma mulher. Leve em consideração, por exemplo, a anatomia dos corpos de ambos. Anatomicamente, perfeição em sua conjunção. Né? Eu acho que sobre o casamento, muito bom. Você não acha que o casamento aqui ele não se restringe à união entre o homem e a mulher, ou haveria margem para um outro tipo de relação oficial, tipo um casamento? Que ali mas Jesus não está tratando desse assunto de restrição X ou Y. Jesus está tratando do assunto de se divorciar da esposa, do cônjuge, ou não se divorciar. Dentro do contexto judaico da Torá. Porque em Deuteronômio, capítulo 24, Moisés prescreve o divórcio. A Torá prescreve o divórcio. E Jesus está falando que não, eu não prescrevo o divórcio. Certo? É o que está dizendo lá. Então o assunto aqui não tem nada. Jesus não está sancionando nenhum tipo de lei aqui. Ele está mencionando, ele vai citar a própria Torá para tesourar os fariseus, os líderes religiosos, que se divorciavam, né? De acordo com a tradição judaica, com os historiadores como Flávio Joséfo, se dizia que no primeiro século os líderes religiosos divorciavam da esposa se ela queimasse a comida, né? Era muito comum isso no judaísmo naquela época. E Jesus está pondo um fim a essa prática. Não está tratando do assunto homoafetividade. Para os religiosos homofóbicos, né, o padrão homem e mulher, né, é o único padrão aceitável para Deus. Mas vamos raciocinar um negócio aqui. Eu vou citar o meu exemplo. Eu sofro às vezes de faringite, né? E geralmente quando me ataca a faringite eu fico sem falar. É complicado. Eu fico realmente ruim da garganta. E geralmente eu tenho que tomar um remédio. Eu tomo geralmente quando me ataca, inflama. Se eu não tiver que tomar um antibiótico, eu tomo um anti-inflamatório, um diclofenaco, se chama esse remédio, diclofenaco. Não sei se vocês conhecem, quem está me assistindo, se já tem esse problema, eu tenho que tomar esse remédio. Muito bem. Deus fez o diclofenaco religioso? Você que nos assiste? Deus fez o diclofenaco, a amoxicilina ou qualquer outro remédio? Não, Deus não fez. Foi a inventividade do homem que fez isso, né? Então, isso não significa que eu fazer uso de algo não natural, certo? Da criação divina, porque a garganta, né, não era para ser usado de diclofenaco, né? É um complemento. Então, significa que seja moralmente errado, tá? É um exemplo um pouco simplório, mas ele serve para a gente entender que nem tudo que não foi criado por Deus é necessariamente ruim. Dentro daquilo que Jesus nos ensinou, tens de amar o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a única diretriz que você tem.
E aí a gente vai colocar, né, duas pessoas aqui como exemplo. A primeira, o religioso, que não é homossexual, que considera a homossexualidade como pecado, como erro, né? Mas ele é um cara que ele é mau caráter, muitas vezes ele é aquele religioso que traz sua esposa com outras mulheres, e por aí vai, né? E temos um homossexual de caráter íntegro, leal, justo, honesto, com um coração cheio de amor a Deus. Na volta do Senhor, qual sobreviveria? Qual pessoa teria a aprovação do Senhor? Hã? Só um momento. Isaías? Eu vou entrar aqui e vou abrir um processo. Isaías, nós temos... Isaías? Sim, estou ouvindo. Fui interrompido aqui pela minha esposa. Só um momentinho. Pela minha esposa. Tem um cara aqui no chat chamado Sherlock Holmes. Ele está dizendo aqui que o meu filho, ele é homossexual. Ele está dizendo que meu filho... Ele está dizendo que o meu filho... Ele está dizendo que o meu filho é homossexual, que o Adriano Cruz... Aqui. O Adriano Cruz disse que o filho do Greco é gay. Acho que está explicado porque eu estou fazendo essa live. Então, assim, nesse caso, se você não punir ele aí, tá entendendo? É meio complicado. Eu não tenho como fazer uma live nessas condições homofóbicas. Eu sabia que seria homofóbico. Só eu banir ele aqui. Por favor, bane, né? Bane um lixo desse, porque isso é um lixo, né? Uma coisa lixo. Deixa eu só, vou responder. Se meu filho, o dia que o meu filho for homossexual, ele tem minha plena aprovação e meu pleno amor. Ele não é, sabe? Ele não é. Ele adora isso aqui, ó. Ele adora. Você me desculpa o termo, né? Mas nós estamos falando de negar Cristo para quem tem orientação sexual semelhante, diferente, tá? É isso. Então. Perfeito. Entendi. Meu filho, ele é menor de idade, ele tá aqui comigo, tá? Vem cá, dá um oi aqui. O Isaías. Olá, irmão Isaías. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom. Legal. Eu esperava a reação dos hipócritas religiosos, dos fakes, né? Porque a pessoa nem aparece, não dá nem a cara para bater. Eu não vou nem perder meu tempo com esse tipo de... Eu acho que no seu caso aí, você tem uma rixa antiga com as Testemunhas de Jeová, que eu vejo um ali falando que você era ex-Testemunho de Jeová. Não, eu não tenho rixa nenhuma com eles. Não, tô falando, não é que você... Vê se eu me expressei mal, perdão. O fato de você não ser mais Testemunho de Jeová já é um crime para eles. Sim. O resto, meu amigo, só... É verdade. Só que eu vou incomodar bastante as Testemunhas de Jeová, vou incomodar qualquer religião que não esteja, que eu entenda não estar em harmonia com as palavras de Jesus. E eu vou aproveitar e vou dar um anúncio no seu canal já, que a partir... Já tem um desafiante aqui, é o Roger, do canal Anjo Celestial. Ele desafia para um debate aqui sobre isso. Ótimo, estou à disposição. Só marca o horário aí, o dia, que nós estaremos à disposição. Eu vou dar até um anúncio. Eu ainda não fiz esse anúncio no meu canal, eu vou precisar fazer, mas faço um anúncio agora, público, que a partir desse momento a Sociedade Bíblica Efraim se torna uma organização religiosa inclusiva. Aceitaremos, nosso ministério será voltado para ajudar as pessoas de orientação homossexual
a terem um encontro com Deus, a entenderem que elas não têm pecado, nenhum tipo de mácula ao se aproximar a Deus sem a promiscuidade, sem o pato, sem a epitimia, que são os desejos de luxúria, né? Mas com base no amor ao próximo. Tá? Então, nos tornaremos inclusivos, somos inclusivos a partir de agora. Tá? E quem quiser me desafiar para um debate respeitoso dentro do campo das ideias, tá? Estamos à disposição. Só não pode ficar atribuindo coisas que não são verdadeiras, coisas que... E se fosse gay? E se fosse gay? E se meu filho fosse gay? E se eu sou gay? Eu não sou gay porque eu sou casado. Tá entendendo? Amo minha mulher, sou casado há 30 anos, então, né? Mas, e qual é o problema se fosse? Né? Tá entendendo? Eu tô aqui justamente para falar que não tem problema nenhum. Entendi. Tá entendendo? Então, debate com respeito, pessoal, sem... porque esse tipo de coisa tem muitas pessoas saem do debate sério para levar para os ataques pessoais, para ir para o assédio, para a zombaria, para o lado que não nos interessa. Tanto que eu mudei o tema do meu canal justamente para acabar com esse tipo de coisa aqui, para tornar um canal sério. Tem tanto tema para debater. Olha, eu vou lançar alguns outros temas para, se alguém quiser me desafiar. Vamos lá, ó. Você que acredita que a Bíblia ela é um livro que vai te transmitir aquele certo puritanismo da igreja, das tradições religiosas, você está completamente enganado. Tá? Você sabia, religioso que nos assiste, que a Bíblia não condena a prostituição? Você sabia disso? Se você acha que ela condena a prostituição, você me desafia para um debate. Eu não vou falar nada do que eu acho, Isaías, nada. Estou desafiando qualquer pessoa. Eu provo para você dentro da Bíblia que a Bíblia sanciona a prostituição. Você diz a prática da mulher que se prostitui. Da prostituta, da prostituição. Não a cultual, a prostituição comum. Comum. Outra coisa que a Bíblia sanciona é a relação sexual entre solteiros. Eu provo dentro das Escrituras. Dentro das Escrituras. Relações sexuais acontecendo entre pessoas que não são casadas. Tá entendendo? Então, assim, a gente tem que tirar os óculos da Igreja Católica, dos pais da Igreja, e colocar os óculos das Escrituras somente daquela época, da cultura daquela época. Senão, realmente, na volta do Senhor, eu não poderei ficar de pé. Lembrando das palavras do Senhor em Mateus 7,21. Nem todo o que me disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, senão aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. E com certeza, sem dúvida alguma, é da vontade do Pai de Jesus acolher pessoas de todas as raças, de todas as origens e de todas as orientações sexuais. Beleza. Victor Greco, eu teria até mais perguntas para fazer. Esse assunto aí, você até falou questão da prostituição e até parece que adivinhou meu pensamento, que eu ia falar algo sobre isso, sobre as prostitutas e tal. Mas não vai dar tempo, infelizmente. Eu vou entrar em outra live agora, 10 horas. E então infelizmente nós vamos ter que cessar a nossa live por aqui, mas não nossa conversa, ok? Perfeito. Então, em breve, vou organizar esse debate aí entre o irmão e o Roger, que estava aqui do canal Anjo Celestial, e também a gente pode marcar outras lives aí para continuar esse tema, ok? Então, uma boa noite aí. Um minuto você dá suas considerações finais para a gente encerrar. Muito bem. Primeiro eu quero agradecer você pela oportunidade de falar no seu canal. Né?
O canal do Isaías, gente, é um dos poucos canais que eu ainda faço live, porque o Isaías é uma pessoa honestíssima, um ser humano decente, tá? Eu me recuso a fazer lives em outros canais, aos quais eu não considero decentes, nem bíblicos, tá? Então, se eu estou aqui, Isaías, é porque eu tenho uma grande estima por você, tá bom? Quero te agradecer. Agradecer a todos que participaram com seus comentários respeitosos. E que meu WhatsApp é público, tá? Está lá no meu canal, O Arauto de Efraim, no YouTube, e na minha página do Facebook, O Arauto de Efraim também. Também tem o Instagram, O Arauto de Efraim. E se você quiser debater sobre esse tema, temas relativos ao sexo, que eu acabei de mencionar, ou qualquer outro tema bíblico, entre em contato conosco, ou com o Isaías, ou com o meu WhatsApp, estaremos à disposição para isso, tá? Forte abraço, shalom, e que o Deus de Israel abençoe os sinceros. Beleza. Eu coloquei o link aqui da live que eu estarei agora na próxima. Mas o Victor também tem um canal, não é, Victor? É o Arauto de Efraim. O Arauto de Efraim, não é isso? Isso, Arauto de Efraim no YouTube. Arauto do Efraim. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar o link na descrição aqui da live, tá? Deixa eu organizar rapidamente, que eu fiquei de... Espera aí. Rapidamente aqui. Deixa eu botar aqui na descrição. Um outro tema que eu lembrei também, que a gente pode debater aqui, quem quiser, é poligamia. É um outro tema muito interessante também para nós debatermos. Tá? Muito interessante. A poligamia. O homem ter mais de uma esposa. Isso mesmo. Só tema pesado. Só tema pesado. Pode vir para cima que nós estamos aí. Tá bom, então, Victor. Então, estou terminando aqui. Obrigado a todos. Forte abraço. Forte abraço, valeu. A gente vai se falando aí, pessoal. Valeu. Tchau, obrigado. Estou terminando aqui. Tchau. Vou encerrar.